acabou de vazar um acordo entre Corinthians e Gabigol para a temporada de 2025. Para tudo aí, rubro-negro, salve, salve. Vou trazer para você em primeira mão essa bomba que surgiu, notícia que vazou. E aí a gente vai contextualizar, vou te passar detalhes por detalhes dessa informação. E aí a gente analisa, né, se procede ou não, e você vai tirar suas próprias conclusões. Mas além dessa, eu tenho muitas informações relacionadas ao Flamengo. Para o clássico de amanhã, inclusive tem reviravolta, entre outras notícias importantes. Então, ó, rubro-negra, segura aqui na minha mão. Não solta mais não, fica nesse vídeo até o final, para você não perder nada, ficar por dentro de tudo que tá rolando no Flamengo. Já mete o dedo no like, mete o dedo aí no like e fala uma coisa para mim. Você acha que se o Gabigol for lá pro Corinthians, você acha que vai fazer falta aqui? Por você, se fosse o Marcos Braz ou o Landim, você faria um esforço gigante para manter o Gabigol aqui no Mengão? Ou deixaria ele ir? Comenta aqui. Quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião aqui, bora pro vídeo. Os jogadores do Flamengo não tiveram folga porque no próximo domingo a equipe carioca tem mais uma grande decisão pela frente. Vai até a Neoquímica Arena com a vantagem do empate para chegar à grande decisão da Copa do Brasil. Caso o Flamengo confirme a sua vaga, esta será a terceira temporada consecutiva com o rubro-negro chegando até o jogo decisivo. Para este confronto, o técnico Felipe Luiz deve ter grande parte do elenco rubro-negro à sua disposição. E isso inclui jogadores fundamentais e que fazem a engrenagem do Flamengo funcionar. Nomes como o Eric Pulgar, Nico de la Cruz e De Arrascaeta devem começar o duelo diante do Timão. Jogadores que não atuaram contra o Fluminense, exceção do Arrascaeta, e que fizeram muita falta. Embora a briga pelo título tenha ficado mais distante, a derrota para o Fluminense já faz parte do passado. E Felipe Luiz espera que a equipe aprenda com os erros para garantir mais uma vaga em mais uma final de Copa do Brasil. Não são as melhores condições, não é a melhor forma. Tá claro que o Pedro está fazendo muita falta nesse time do Flamengo, mas nesse momento, com a maneira que o Flamengo joga para um centroavante, é o Gabriel. O Bruno Henrique, quando joga ali, fica torto. Joga melhor quando tá aberto. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil e, desculpa, para mim, o Gabriel estaria na frente dele mesmo se tivesse condição de jogar a competição. Concordo. Não tem opção, é o Gabriel. Vou falar uma coisinha para a senhora. Você viu quantos requisitos você falou que o Gabriel não tá bom? Ele não tá bom para finalizar. Ele só Não tá bom. teve nenhuma finalização, só Não, uma bloqueada. Eu senti saudade do Gabriel ontem. Eu fiquei vendo o jogo, cadê o Gabriel? Ele vai jogar? Quando que ele vai? Onde é que? Entendeu? Parece que quando a bola tá do lado esquerdo, ele tá do outro lado e completamente alheio ao jogo. Quando a bola tá do lado direito, assim, é muito desconexo do jogo. Precisa entrar no jogo. E a pergunta foi feita porque ele ficou 2 vezes em impedimento, né? E não é o primeiro jogo que ele fica em impedimento. E aí perguntaram sobre Porque é o seguinte, posicionamento. ele demora muito para sair depois que o Flamengo ataca. E como o Flamengo recupera muita bola, acho que a gente viu ali no mapinha, deve ter recuperado 18 bolas de recuperação. O Flamengo recupera muita bola e rapidamente, o centroavante está sempre impedido. Ele tem que ter mais atenção, tem que ser mais atento, prestar mais atenção no jogo. O jogo está em desenvolvimento, o zagueiro está saindo, sai junto com o zagueiro. Ah, não, eu vou na minha aqui, na manha do gato, que eu não vou cansar, vou respirar. Aí um abraço pro gaiteiro, quando a bola chega, está impedido. Não é possível que ele está pensando nisso hoje. Entendeu? Olha aí, ó, os números dele no jogo de Poxa, ontem. sai 7 mais ações rápido, na mais área rival, colaborativo. Pascoal. Uma finalização. Ele teve uma finalização no jogo. Bloqueada. Então, mas é isso, né? Aí tem gente do outro lado também. Mas teve uma. Agora, vamos falar, assim, para o Gabriel é muito pouco. Não, bem lembrado, mas a do Arias não bloquearam, a do Lima não bloquearam. Não é bem assim, gente. Ele teve uma. Mas é outra E ideia quando de você jogo, fala de jogar com ele, eu tenho defendido muito jogar com ele. Mas eu tô pensando assim, o Bruno Henrique indo lá, quando ele joga, eu tô tirando o Plata do time. Se for jogar com o Gabigol, porque eu vou jogar com o Michael. Tô tirando o Michael, eu tenho que ver o que fica melhor. Por isso que estão começando a achar. Se ele decidir contra o Corinthians,
Tá vendo? Valeu a pena insistir. Não, mas o meu Se ele ponto, não Mauro, é que para decidir, tirar vão o achar Gabriel, que... você precisa treinar esse time de uma maneira diferente. vai botar Pode um o Bruno ataque jogando rápido. por dentro, O o Michel O aberto. Bruno não vai bem jogando por dentro, gente. Ele joga torto. Mas você pode botar o Bruno Henrique Jogou várias do lado, vezes, o né? Plata... Torto. O Bruno Henrique, o Plata, ou o Michel, ou esse menino que jogou ontem, o Michael, Matheus Gonçalves. Michael, o Matheus Gonçalves, que eu acho que é um Terminou canhotinho sem bom. finalizar, né? Hã? Não tá lá, termina sem finalizar no gol. É que a tela diz uma Centroavante coisa e o duro, GC né? diz outra, tá bom? Então, o Flamengo pode trocar um ataque com um centroavante Ríspida. mais presente na área por um ataque muito mais ágil, muito mais rápido. Tem essas variações. O Flamengo tem um elenco, atenção que eu vou falar, assim, um elenco incomparável. Ninguém tem igual. É incomparável. Se ganhar e perder, faz parte do jogo. Mas ninguém tem igual o time do Flamengo. Ninguém. Ninguém tem a qualidade que tem o time do Flamengo. Ninguém. Não dá. É incomparável o elenco do Flamengo. E um elenco O incomparável, Botafogo dá pra comparar. para mim, é incomparável. Tem isso? Incomparável. É a palavra da Flamengo moda é no UFC agora. incomparável. Não dá para comparar. Não tem, eu não consigo encontrar argumentos para comparar. Do outro lado, dá para você montar um time com 3 atacantes de velocidade. Sim. Você pode montar um time com 2 homens de marcação, 2 homens de saída de bola. Você pode fazer um time com 3 saídas, jogadores com saídas de bola no meio campo. Claro que você pode, você vai fazer isso agora? Tem tantas virtudes no time do Flamengo que você tem que... Claro, o treinador está chegando agora, não dá para trabalhar tudo, não dá para ter todas essas variações. Esse é o ponto, Pascoal. Sim, o que está jogando é assim. E assim não está. Assim fez 1-0 contra o Corinthians, mas no segundo tempo o Flamengo não entrou em campo. Mas você mudaria, então, para o jogo de domingo? Dá tempo de treinar isso? Não dá. Então Mas tem você- que continuar. Mas você tem Deve que... ter treinado um pouquinho esses dias. O Felipe teve tempo para isso. Ele ficou só treinando com o Gabigol. Mas O Gabigol não tinham treinou uma 7 nas alternativa. seleções. Então, se o Gabigol machucasse ontem, não estou torcendo por isso, ele não tinha jeito. Ele, Eu vou- entrar aqui, o Posso falar Bruno, uma quebra o galho sandice? aqui. Eu vou falar uma ele deve ter sandice pra treinado vocês. o plano A, B, C, como preparado dizem pra que o ouvir. outro técnico não treinava. Eu vou Então, falar uma assim, sandice. Fala que eu Uma quero ouvir o sandice Vini. para vocês. O Flamengo tem um menino na base, como é que é o nome dele? Fez gol contra o Grêmio. Eu vejo jogar na base e eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É até um nome... um Não, nome não é o Matheus É o Gonçalves nome que você feminino, que é o nome feminino. Ah, sim, ele fez o gol lá Fez no o gol contra o Sub-19. É o que, Tereza? Tereza, Felipe, É não, isso. É, Felipe Tereza. Felipe Tereza. Isso. Vou falar uma besteira. E se o Gabigol não tiver bom, esse moleque é rápido, sabe fazer gol. O Plata é rápido, sabe chutar no gol. Né? Ah, Dá eu para acho você que um vocês ataque de estão velocidade. viajando. Você não vai ter um Nossa, ataque de final de presença Copa do diária, você vai ter um Brasil. ataque de velocidade. Esse moleque tem o perfume que a bola gosta. Vai na minha, minha senhora. Esse moleque, esse Felipe Tereza, ele tem o perfume que a bola gosta. Deixa o conselheiro falar aqui, gente. Bom, primeiro só para Conselheiro do clube. só para fazer justiça à sua injusta rispidez, o Gabigol chutou uma vez em gol, foi bloqueada, por isso não conta a finalização em gol. Então a nossa tela estava errada. Não, ambos estavam certos. A tela estava certa e o GC também. A senhora estava Eu não errada. entendi. Não, você que estava errada. Ele disse Você que ele que- finalizou uma vez. A Foi tela bloqueado, estava dizendo não foi que no teve uma gol. finalização. Foi bloqueado, não foi no gol. bloqueado. Uma finalização que não foi em gol. bloqueada, não foi a gol. Foi no gol, não foi no gol. No 7,32 por Você que não 2,44. entendeu, O gol tá? mede 7,32 por 2,44. Então quem não E entendeu o foi Data eu. Espírito não me agradece. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Não foi no gol nem para fora. Foi No bloqueado. gol nem para fora, foi bloqueada. Porque se fosse para fora, contaria como uma finalização. Finalização pra fora. Uma finalização para fora. O zagueiro cortou. Olha a situação do treinador Você do vê Flamengo. como são as coisas. Ninguém tinha falado nada. Olha- Só você teve coragem. Olha a situação do treinador do Flamengo. Eu não tô aqui todos os dias, não preciso da democracia, eu passo de vez em quando. Ele tem o time há pouco tempo nas mãos, Sim. pouco tempo trabalhando. Ele quer implementar uma ideia de jogo que é mais compatível com as dos jogadores e não é uma ideia fácil. O que o Felipe tenta fazer é um jogo rebuscado, refinado, que combina com um time extremamente técnico, como disse o Pascoal do Flamengo, que passou por a mão de diversos outros técnicos que tentaram fazer diversos outros tipos de jogo e não funcionou. Não funcionaram os outros tipos de jogos. Só com o desculpe. Dorival Júnior funcionou. Tudo bem, essa é uma discussão para outro dia. Funcionou, mas é uma discussão para outro dia. Que não tem tempo aqui, eu tenho que olhar o tempo do programa. E ele precisa achar uma solução para o centroavante que não está funcionando. E aí você fala, o Bruno joga torto. Se ele jogar, por exemplo, com o Michael aberto na esquerda, uma opção. Mas o Gabigol.
Gabigol conhece o Arrascaeta, o Gabigol conhece o Bruno. Não, o Gabigol fala que só o Arrascaeta enxerga ele. O Gabigol conhece o Gerson. Eu entendo a insistência do Felipe por 2 motivos. Não tem o Pedro. Segundo, ele conhece o jogador, conhece os jogadores que jogam com ele, sabe o que pode acontecer ali e o técnico não tem como saber. Porque o técnico, ele não é um adivinho, ele não é futurólogo, ele não é mágico. Em Nação Rubro-Negra, eu vou interromper rapidamente esse vídeo, porque tem muita coisa interessante aí para já trazer para você aqui, porque eu fiz contato com pessoas ligadas ao staff do Gabigol, que me garante que há Aí, assim, eu não posso revelar a fonte, obviamente, mas também não posso cravar que se é verdade ou se não é. Mas a fonte garante que há uma conversa, há um acordo verbal entre Gabigol e Corinthians para a próxima temporada. Aí você tira as suas próprias conclusões. Essa fonte já me passou coisas que aconteceram de fato. Então, é aguardar para ver. Vamos seguir pro vídeo aí, no vídeo aí. Quiser comentar, fica à vontade. Mas simbora aí. Ele é um cara que faz as coisas que aumentam as chances de funcionarem para o time ter mais chances de ganhar. Às vezes elas funcionam e o time não ganha. Às vezes elas não funcionam e o time até ganha. Só que se elas funcionam em 10 partidas, você ganha no final dessas 10 partidas, mais partidas que as 10 partidas em que não funcionaram. Partindo dessa perspectiva, eu acho que o Gabigol tem que jogar. Mas sempre defendi É o meu isso aqui. ponto. Não, mas eu sempre defendi isso aqui. O Borja ele defende, mas ele não está vendo produtividade. Sim, vai Não, ter. isso é um fato. Eu É, concordo eu com o Mauro. eu só não entendi. É que mudar agora... Eu só não entendi a opinião do Pascoal, se o Gabigol começa ou não começa com ele. Nesse jogo Vamos contra ouvir o Corinthians? mais, então. Nesse jogo contra o Corinthians começa o Gabriel. Ué, Mas se o Gabriel não falando estiver isso de produzindo, problemas que se o você Gabriel não produzir, tira. Qual é o problema de tirar o Gabriel? Ah, mas eu não tenho outro. não, pode tirar, Eu claro não, que pode. não vai ter o Carlinhos, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. E o Carlinhos começou a carreira no Corinthians, né? Então também tem esse detalhe. Se não puder, qual é o outro Não, jogador se que não faz der a certo função? durante o jogo, eu concordo com você. O Plata pode fazer o centroavante? Pode fazer o centroavante. Já jogou assim? Muito obrigado. Então, o Plata pode ser o centroavante. Tem esse menino, esse Felipe Tereza, que ele é... Na base ele joga. Tem que começar a dar chance para esses caras. Não, ontem até tirou o Gabigol, botou o Lohan, mas, sei lá, lá no quase 80 finalzinho, minutos, 78, O talvez. Lohana deu uma tirar antes. cabeçada, e se atirou na bola lá. Aqui, o Flamengo veio com a vantagem, o Flamengo nem vem desesperado para fazer gol. Mas vai pressionar, né? Não vai deixar tomar o primeiro para correr atrás. Segundo, o Felipe falou, ficou muito claro, eu perdi com as minhas convicções. Isso é legal, ele pensa assim. E sabe por quê, Mauro? Isso é bom. Quando eu falo sobre a questão da confiança do Flamengo, o que me chama muita atenção é que esse time do Flamengo não reage a muito... Quando esse time tomou um gol e reagiu. Sim. Eu não estou falando só conseguir o resultado, reagir. Sim. O Corinthians, por exemplo, ontem tomou 2 gols, quase tomou o terceiro no primeiro tempo. É um time que está na zona do rebaixamento, mas jogando no seu estádio, vai para o segundo tempo, alguma coisa acontece. Como melhorou contra o Botafogo quando perdeu, por exemplo, quase empatou no segundo tempo e depois tomou outro gol. E o time parece que tem força para reagir. Você olha o Palmeiras reage. Você olha o próprio São Paulo, eliminado da Libertadores, foi lá e reagiu contra o Botafogo, fez 2 jogos de mata-mata no segundo tempo melhor do que foram os primeiros tempos de ambos os jogos, contra uma equipe bem melhor. Esse time do Flamengo não reage. E para esse time do Flamengo não reage porque... Para você não tem a ver com o resultado do Clássico e o resultado do Corinthians, ou tem também? Eu acho que o time do Flamengo, porque os próprios jogadores, eu estou pensando nos seres humanos que estão jogando ali, que não são personagens frios, são pessoas que querem ganhar. São caras que querem ter sucesso, que preferem muito mais ter alegria jogando bem do que o que estão passando. Eu acho que esses caras estão sentindo o momento da equipe demais. Eles sabem do peso desse jogo, porque para esse Flamengo disputar um 4º, um 3º lugar de Campeonato Brasileiro é muito pouco, se for eliminado da Copa do Brasil. E na hora de definir, quando a coisa começa a não acontecer, começa a ficar pesado. Não, se o Flamengo for desclassificado pelo Corinthians, é tragédia. Isso é tragédia. Toda essa enumeração que o senhor está passando, o senhor está enumerando uma tragédia. Por quê? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. Vale nada. É o bastante? Não, vale nada. Foi desclassificado na Libertadores pelo Poçante Penharol. E 2 Tá fora anos, da né? disputa Estão do falando brasileiro. Olímpia. Eu quero saber a opinião E aí, do Mauro ano sobre passado, essa, passaram pelo sobre essa Olímpia, esse questão. ano Tá tudo no de pacote aqui. confiança. Não adianta, não virou o ano, acabou. Tá tudo no Se pacote. não passar pelo Corinthians, é tragédia. Como é que a senhora fala? É rumo a Tóquio
rumo ao Mundial e crise na Gávea. É um disjuntor o Flamengo e não tem dimerização. Ou lá ou cá. E aí serão faixa do meio. Serão 2 anos, né? Porque aí vai lembrar que o ano passado também não ganhou nada. Então, em 2 anos, um título carioca. Mas o tem ano que passado lembrar. nem teve. Não, é o que vão lembrar. Mas você acha que o Corinthians chega... Custa quanto? Você falou que custou 1 bi tanto por ano? Eu imagino que só a folha deve ser uns 30 milhões. Imagina uma folha dessa aí, uns 30 milhões, mais o departamento todo, você deve gastar uns 50 por mês. E aí nós estamos falando em quanto? 600 milhões por ano, em 2 anos, 1 bi e 200. É muito dinheiro. Para um ganhar título, um carioca. É muito pouco. Ainda que ganhe a Copa do ainda Brasil, que ganhe é pouco, a Copa, né? não vão ficar deixa eu satisfeitos. ouvir o Mauro, que a gente Agora, tem acho 5 sim. minutinhos. Eu quero saber se ele concorda com a tua teoria da confiança. Só uma coisa antes de passar para o Mauro. Diga. Só a teoria da dimerização. Eu acho que o Flamengo entra em Itaquera, por exemplo, faz um gol, começa a jogar bem, os caras crescem. Não, os caras crescem. Se toma um gol, pode até mudar isso. Se toma um gol, mesmo quando sendo um pouco instável, quando está pressionando e as coisas começam a não acontecer pro Flamengo... Crise na Gávea. A dimerização... Eu acho que o Flamengo vem confiante sim para esse jogo, porque vai falar, pô, agora eu tenho fulano, Beltrano, Ciclano, que não estavam lá, etc e tal. Agora é a... Como é que você fala? A cavalaria toda, o Pascoal diz. O meio-campo não estava, né? No não estava. O que é maior, a confiança ou o peso? Não, pressionado com essa história de... Imagina não ganhar nem a Copa do Brasil e tal. A pressão, concordo com você, é maior. Terceiro torneio E o importante. Corinthians meio que naquela, o Corinthians é doido para ganhar, mas naquela, meu negócio é o brasileiro. Mentira, tá louco para ganhar. Então, entre obrigação, assim, é o Flamengo. Lembrando que a mudança de data e todas essas questões, a pressão o pagamento do Hugo, vai tudo para o campo, vai tudo para a arquibancada de Itaquera. Mas a Binercracia, ele está interferindo na opinião do amiguinho. Mas o corintiano gritou ontem... Peraí, Biner. O corintiano gritou ontem que domingo é guerra. Por conta o corintiano está querendo também, vai dar uma pressionada no time também. Não é que o Corinthians vai entrar tão levezinho assim, não. Vai entrar animado. Tentou gerar discórdia e a gente concordava. A vitória contra o Atlético Paranaense, da forma que foi, desse modelo Corinthians, porque o Corinthians, esse modelo que o Corinthians ganhou, é o modelo Corinthians, né? Aquele sofrimento no primeiro tempo, aquele gol do Memphis que acaba dando... tudo aquilo que o cara tem dentro do peito, ele acaba gritando naquele gol do Memphis. Sim. Os outros gols são complementos, né? Mas aquele gol do Memphis é o que o cara grita, bota para fora tudo que ele tinha que botar. Agora, o Corinthians tem chance? Tem. Sim, claro que tem. Mas eu não desprezo não desprezo o placar adquirido, posicionamento, Você não despreza a vantagem, mas acho que diminuiu muito. O Corinthians vê o Flamengo perdendo, esse elenco incomparável, mesmo não tendo todo mundo, falou, tá vendo, os caras conseguem perder também. E o Corinthians ganhou de uma forma que se animou demais. Eu acho que ficou muito igual agora. O taco a taco agora? E antes de acabar o programa, que vai acabar daqui a pouco, eu quero mandar um abraço para o Ivan Moré. Taco a taco! Ivan Moré, um abraço grande. O gigante Ivan Moré. E tem o torcedor do Botafogo, o Cezão. O Ivan também conhece o Cezão, que é bem raiz das antigas. Ele dizendo assim... Tô morrendo de medo aqui, tô tenso, porque esse jogo do Botafogo hoje... Gente, o Botafogo hoje pode abrir mais 3 pontos de vantagem àquele Flamengo que ainda queria alguma coisa. Mas esse jogo, Maracanã lotado... Então vamos lá. Favorito Botafogo e Criciúma. 2-0 o Botafogo. Aquela mensagem que é guerra e os jogadores vão mais ou menos no mesmo tom, né? Um discurso parecido pro domingo, André. Esse jogo ele ganhou outros contornos, né? Depois do pedido de mudança de data feito pelo Flamengo. A gente imagina que isso é algo que pega mais, né? Como se diz na gíria, entre dirigentes, nos bastidores. Mas o torcedor acaba se motivando também e quando isso vai da arquibancada para o campo, os jogadores também se envolvem. Embora esteja muito claro, né, para os jogadores do Corinthians e para os jogadores do Flamengo, o quanto vale essa classificação, o quanto vale chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians vive um final de temporada muito paradoxal, porque ele precisa, antes de mais nada, se garantir na Série A do ano que vem. Se isso não acontecer, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, que a gente vai mencionar daqui a pouco, perdem completamente a sua relevância, a gente já falou isso repetidas vezes aqui. Para o Flamengo, é muito, muito importante, né? Agora o Campeonato Brasileiro ficou bem mais difícil depois da derrota para o Fluminense. A distância é grande, tem pontos ainda disponíveis, mas a distância é grande e o Flamengo pode se aproximar de um troféu se passar pelo Corinthians no fim de semana aqui em São Paulo. Sim, mas não é nem o primeiro nem o segundo troféu mais desejado do Flamengo, né? Não é, né? Mas você ouviu essa frase agora há pouco no nosso vestiário aqui, no nosso camarim, é o que tem. Você lembra de ter ouvido essa frase?
É o que tem. Não ouvi, mas acredito em você. É o que tem. Para o Flamengo, a Copa do Brasil é o que tem. A Libertadores escapou, o Campeonato Brasileiro está muito difícil, muito distante, e a Copa do Brasil é o que tem. Nova comissão técnica, Felipe Luiz sentindo um pouco da pressão, na sua terceira partida perdeu um jogo, muita gente já descontente. Eu li coisas hoje assim... o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar igual o Tite e por isso perdeu por Fluminense. Não, desculpe, gente. Ou você tem uma opinião ou você tem outra. Em determinadas situações não dá para você ficar pulando de uma canoa para outra, sabe? Mas os resultados de ontem mudam o panorama para domingo ou não? Os resultados de ontem reforçam convicções dos dois lados. O Flamengo tem que receber de volta os seus principais jogadores, escalar sua força máxima e fazer o que tiver ao alcance da comissão técnica e desses jogadores para que a produção aqui em São Paulo no jogo de volta seja próxima da melhor que eles podem fazer. Sendo assim, o Flamengo é um time superior ao do Corinthians. Mas o Corinthians mostrou ontem, e talvez tenha sido a primeira vez, essa capacidade goleadora, a quantidade de gols. O Corinthians não teve uma temporada para isso. A tarde será também a última antes do jogo diante do Corinthians. O treino ocorrerá na parte da manhã deste sábado, aqui no Ninho do Urubu. E em seguida, a delegação parte para São Paulo. Flá TV é mais Flamengo para você. A minha opinião sobre o Gabigol, para mim já deu o Gabigol como titular. Não faz mais o menor sentido. Está jogando muito mal. Eu esperava muito mais dele nessa partida contra o Fluminense, depois de 8, 9 dias treinando, focando apenas para esse duelo. E o Gabigol parece que ele tem 38 anos e não 28 anos. Fisicamente falando, ele não aguenta mais. Já deu. Mas vai colocar quem? O Felipe Luiz, ele é treinador para isso. O Guardiola, por exemplo, lá no Manchester City, ele toda hora ele faz adaptações. O Felipe Luiz, ele é treinador para pensar, para planejar, para arrumar. Mas o Gabigol é o único centroavante. Mentira, o Gabigol não é centroavante. Não é centroavante. O Carlinhos é centroavante. Mas eu acho que o Carlinhos não tem que ser titular. Até porque no domingo ele nem pode ser escalado, porque ele não pode jogar pela Copa do Brasil com a camisa do Flamengo, porque já jogou pelo Nova Iguaçu. O que eu penso o Gabigol já deu como titular. Nada mais justifica o Gabigol como titular. E o Felipe Luiz, ele é treinador para isso. Ele é pago para isso, para ele pensar em uma outra alternativa, em uma outra possibilidade. Gonzalo Plata, Lohan, Arrascaeta de falso 9, Michael lá do Bruno Henrique, que seja. Mas nada mais justifica o Gabigol como titular. E por falar em treinador, lembra do auxiliar do Tite? Kleber Xavier foi auxiliar do Tite durante 24 anos. Ele anunciou nas redes sociais que vai virar treinador, ou seja, vai romper a relação com o Tite depois de 24 anos. Boa sorte ao Kleber Xavier, inclusive o último trabalho dele ao lado do Tite foi justamente no Flamengo. Vamos falar agora de punição. Pois é, rapaz, o Flamengo hoje teve uma péssima notícia em relação ao Alcaraz, porque teve julgamento do STJD, aquela confusão lá do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians, lembra? Pela 25ª rodada, jogo que foi no dia 1º de setembro, só hoje teve o julgamento lá no STJD, e Alcaraz pegou 4 jogos de suspensão, Yuri Alberto pegou 2 jogos de suspensão, o zagueiro Kaká pegou 2 jogos de suspensão, Emiliano Dias, auxiliar do Corinthians, 1 jogo de suspensão, Fabinho Soldado, dirigente do Corinthians, 15 dias de suspensão, Thiago Rezetti, Gandula, 20 dias de suspensão, Alessandro Gandula, 20 dias de suspensão, Corinthians foi multado em R$13 mil e o Flamengo foi multado em R$8 mil. Venê, o Alcaraz pode jogar no domingo, Yuri Alberto pode jogar no domingo, o Kaká pode jogar no domingo, sim, eles podem jogar no domingo, para vocês entenderem. Quando a punição é número de jogos, esses jogos têm que ser cumpridos na competição, ou seja, tem que ser no Campeonato Brasileiro, no caso do Alcaraz, do Yuri Alberto, do Kaká. Quando a punição é em dias corridos, aí é dias corridos. Por exemplo, se eles tivessem pego 15 dias, o jogo no domingo, ia entrar nesses 15 dias, eles não iam poder disputar a partida. Então, como foi número de jogos, eles vão cumprir essas suspensões no Campeonato Brasileiro. O Alcaraz já pegou um jogo, se eu não me engano, o Yuri Alberto também já pegou um jogo, o Kaká também já pegou um jogo, e aí o Alcaraz tem mais 3 jogos para cumprir. Então,
Péssima notícia para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pelo menos no domingo o Flamengo terá o Alcaraz, que não fez uma boa partida contra o Fluminense, mas eu não vou ficar aqui criticando o Alcaraz. Ele acabou de chegar ao Flamengo, chegou na reta final da janela de transferência. Seria um erro, eu considero, da minha parte, ficar criticando a partida do Alcaraz. Óbvio, se espera muito desse jogador, que é o jogador mais caro da história do Flamengo até o momento, 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, porém, ainda é muito cedo. Acho que pode cobrar do Alan, pode cobrar do Gabigol, obviamente, mas do Alcaraz, calma, pés no chão, vamos ter paciência com esse jogador, que não é titular, né? Até porque no domingo tem o retorno do Gerson, tem o retorno do De La Cruz, do Arrascaeta, enfim, jogadores importantes, e do Alexandre na lateral esquerda, que para mim vai ser extremamente importante. Valeu, galera! Mas, cara, o fato é que teve um jogador que tá todo mundo esperando muito no Flamengo, que é o Alcaraz, né, cara? E até agora ele não mostrou porque custou tudo aquilo, se não me engano, 17 milhões, é uma grana boa lá. Pagaram um dinheiro bom no Alcaraz, né? E ele até agora não mostrou para que veio, né? Inclusive está sendo titular, o Felipe Luiz colocou ele como titular como Fluminense, e só que não conseguiu jogar, não foi bem. Eu já observei isso num vídeo do pós-jogo que eu fiz, tá? Pouca gente viu esse vídeo, porque a galera do Flamengo sobe, né? Rapa da boca, né? Quando o Flamengo perde, os caras não querem nem ver, né? Mas eu falei, com o Alcaraz não estava agradando, não, tinha alguma coisa errada. E aí o Felipe Luiz, com muita elegância, que é um cara elegante, né? Ele jogava elegantemente, né? E ele é um cara para falar e tal. Ele diz o seguinte, ó: eu não consigo entrar na cabeça dele, mas é um jogador super interessante, um cara que é portento físico, ó, joga em várias posições, domina bem o meio de campo e, claro, quer demonstrar. Ele tem essa ambição de querer as coisas. Muitas vezes demora o processo. Vou dar todo o suporte para ele se desenvolver e conseguir a confiança necessária para desempenhar. Tá nóis, né, cara? É brincadeira. Ainda acrescentou, né? O resultado não ajudou. Acredito que se a bola tivesse entrado, ele conseguiria se soltar um pouco mais, mas ele está com esse peso de querer fazer o time ganhar. Totalmente normal num jogador tão novo, tão jovem, mas que tem um futuro brilhante pela frente. Deu uma maciada no cara, né? Se fosse outro já detonava, não consigo entrar na cabeça dele, quer dizer, porra, o cara não faz o que eu tô mandando, porra. Eu mandei o cara fazer tal coisa, o cara não faz. Tô falando pra ele fazer desse jeito, ele não quer fazer de outro. É mais ou menos isso, velho. E ele foi elegante pra não queimar o cara, entendeu? Esse é o ponto, né? E aquele negócio, né? E ele é um cara consciente, né? Ele já foi jogador, ele sabe como é que funciona. E aí se ele pega e detona o cara agora, meu, o cara não joga mais e o Flamengo é quem perde, né? Porque, ó, olha a grana que o Flamengo pagou no cara. Então, tá certo, Felipe Luiz, é isso mesmo, né? Mas, né, o time tem que jogar, né? Não pode começar a achar normal perder clássico, perder os jogos, porque o Flamengo tem um elenco muito forte, é um elenco muito caro, né? Então, os caras têm que começar a ganhar, porque daqui a pouco, cara, a torcida do Flamengo, do jeito que é, já vai começar a pegar no pé. E a torcida do Flamengo não vai perdoar porque é o Felipe Luiz. Não vai mesmo. Isso eu tenho certeza. Inclusive... É isso aí, Nação Rubro-Negra. Salve, salve. Amanhã tem mais vídeo, a gente troca uma ideia, faz pré-jogo, a gente bate um outro papo. Beijo no seu coração, Rubro-Negra. Eu fui, nação!